Boa noite, a paz a todos, amém? Com muita alegria que vamos aí fazer mais um culto online, para a honra e glória do Senhor. Crendo que em breve estaremos no templo aí, se tudo der certo, né? Se assim for da vontade de Deus, a gente crê que está tudo sob o controle de Deus. Vamos aguardar, mas enquanto isso, vamos adorar o Senhor da maneira como nós podemos, né? E no momento é com culto online. Amém? Quero desde já assim, avisar os irmãos aí. Sei que os irmãos têm visto. Está uma calamidade aí esse vírus novamente, né? E o que a lei agora é até às 19 horas. Então que os irmãos se guardem aí. Nós temos que fazer a nossa parte, amém? Deus com certeza está fazendo a dele e nós precisamos fazer a nossa. Mas enfim, vamos dar graças a Deus por mais essa oportunidade que estamos tendo de ter um culto online. Espero que você reserve esse tempo, que você abra o seu coração para Cristo. Eu tenho certeza que os louvores, as oportunidades já falaram com você. E nesta noite tem uma palavra da parte de Deus. Vamos aprender junto com o Espírito Santo. Amém? Feche os seus olhos, vamos nos apresentar a Deus. Pai, mais uma vez diante da Tua presença eu quero Te louvar, Te engrandecer, dizer o como somos gratos a Ti, Pai querido, por tudo quanto o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo alimento. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui nesta noite. Clamo também, Pai querido, por esse irmão, por essa irmã, Pai amado, que está assistindo agora, está ouvindo este culto online, Pai querido, pois o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Deus que conhece a necessidade de cada um. Obrigado, Senhor, pelos milagres. Obrigado, Pai querido, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos fazendo a campanha do meio-dia, a campanha das 10, Pai amado, que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, cada criança, que o Senhor possa nos dar força, vigor, Pai querido, para continuarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, eu quero agradecer pelos amigos, pelos irmãos, Pai amado, pois em tudo tenho visto a Tua mão forte, poderosa, Pai querido. Nesse momento também, Pai, clamo pelas famílias que estão passando por luto. Quero apresentar a Lúcia, a Leila, os netos da Lúcia, Pai amado, esposo da Leila. Essa família que perdeu pai e filho. Só o Senhor sabe, Pai amado, só quem passou por isso conhece essa dor e sabe que tem que ter uma intervenção do Senhor, pois senão nós não aguentamos. Mas sei que o Senhor é o Deus que tem propósito em tudo. Sei que o Senhor é o Deus que tudo sabe, tudo conhece. Nós não sabemos nada, Pai amado. Por isso que em tudo sempre é feita a Tua vontade. Obrigado, Senhor, por ouvir o nosso clamor, a nossa oração, Pai amado. Quantos ainda se encontram enfermos? Quantos ainda se encontram angustiados, Pai querido? Que o Senhor possa, Pai, vir com salvação para esses lares que ainda não te conhecem. Que o Senhor venha protegê-los, Pai amado, guardá-los. Que o Senhor possa estar guardando a Tua igreja, Pai querido. É o que eu te peço nesta noite. Fala conosco aqui através da Tua palavra. Aumenta a nossa fé, Pai querido. Esteja com cada irmão, cada irmã, Pai amado. Que nós possamos, Pai, ser triunfante diante da Tua presença. Nos abençoe, nos guarda, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Muita alegria a gente poder participar de mais um culto online, amém? Eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de Hebreus, uma passagem bem conhecida, onde fala os exemplos de fé, né? Esses irmãos, o qual nos inspira e revela a nós a importância de acreditarmos, de termos fé em Deus,
Quem tem fé, o impossível acontece. Amém? Diz aqui em Hebreus 11, do versículo 1 em diante, amém? Que diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado do monte que não experimentou a morte, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que os buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a sua fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril, alcançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E assim aquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Aqui a palavra diz no versículo 13: todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiro e peregrino na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivesse pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Aqui diz também no versículo 22, pela fé José, no fim da vida, fez menção do êxito dos israelitas do Egito e deu instrução acerca dos seus próprios ossos. Pela fé Moisés, versículo 23, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois esses viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Aleluia! Esses são, tem mais, se você tiver a oportunidade de ler Hebreus 11, você vai ver essa galeria de heróis da fé. Aleluia! E que nos dão muito exemplo de que precisamos, irmãos, cada dia mais crer, acreditar, ter fé, como diz aqui na palavra em Hebreus 11, sem fé
é impossível agradar a Deus. Aleluia. E eu te pergunto, como é que está a sua fé? Você acredita porque esses homens, esses heróis da fé aqui, essa galeria de heróis da fé, aleluia, esses nomes citados aqui foram homens que sem ver acreditou no poder de Deus. Qualquer um olharia sem nenhuma esperança, um exemplo, como que Abraão iria abandonar tudo que tinha, a sua comodidade, tudo, para obedecer a Deus. Eu fico imaginando como que Noé, de ouvir a voz do Senhor, as instruções, acreditou e teve fé, construiu a arca e salvou a sua família. Talvez outro não teria esse trabalho todo, porque não é fácil, irmão, não é fácil viver pela fé. Não é fácil acreditarmos naquilo que para nós é impossível, mas nós precisamos crer que temos um Deus do impossível. Quantos já perderam a sua fé? Quantos já não acreditam mais nas promessas de Deus? Parou de caminhar. É como se Noé começasse a fazer a arca e num determinado tempo falasse: bom, peraí, eu tô louco, não vou fazer não. Eu ouvi isso, mas não vou fazer. Muitas das vezes a gente se encontra desta forma. Muitos esqueceram das promessas de Deus. Nós temos que usar a nossa fé constantemente, crer naquilo que Deus tem falado ao seu coração, aquilo que Deus tem usado os teus filhos para falar com você. Não esqueça das promessas de Deus. É pela fé que vamos alcançar, é pela fé que o sucesso vem, que a vitória vem. Aleluia! É pela fé, irmãos, que vamos alcançar as bênçãos do Senhor. Eu sei que existem muitas pessoas desanimadas nesta caminhada. Eu sei que existem muitas pessoas que já não acreditam mais. Mesmo Deus dando sinais, não acredita que o impossível pode acontecer. Eu louvo a Deus, porque esse ministério Geração que Busca Deus, quando assim foi revelado ao meu coração, há muitos anos atrás, acho que agora já uns 20 anos atrás, parecia impossível uma pessoa que, ao subir num púlpito, tremia inteiro, não conseguia falar direito. O microfone parece que pesava 50 quilos. E como que isso poderia acontecer de um dia eu ter um ministério para pastorear? E era uma promessa de Deus que isso acontecesse. Eu simplesmente fiz a minha parte. Eu sempre dizia: Senhor, eis-me aqui. Eu sei que um dia essa promessa vai acontecer. Eu creio que um dia o Senhor vai honrar, pois eu creio naquilo que o Senhor falou para mim. E exemplo disso é que a gente precisa ter uma vida de renúncia. Quando você está debaixo da vontade de Deus, acreditando, tendo fé que aquilo que Ele vai fazer na sua vida irá acontecer, para isso também você precisa estar na presença de Deus. Você precisa estar tendo uma vida de renúncia para que tudo aconteça. E você aí que tem esse chamado lindo, mas que muitas das vezes esquece. Esse chamado vai acontecer, mas no momento no qual você também acreditar, no momento no qual você tiver fé, ou qual você estiver na posição fazendo.
Eu quero usar de novo aqui Noé. Você imagina? Deus o convocou para salvar mais gente, mas infelizmente a população daquela época não acreditou. Mas ele conseguiu salvar a sua família. Agora imagina se ele parasse. Ah, não, dá muito trabalho. E se a gente vimos aí a medida que a arca foi, a instrução que Deus passou, era algo enorme, algo muito trabalhoso. E que ele precisou acreditar, ter fé, que tudo ia dar certo. Aleluia. O interessante é que a gente pode pegar Noé e entender que foi dificultoso a construção da arca, muito. Mas depois dela pronta, a dificuldade continuou. Isso nos traz à mente que mesmo depois das promessas cumpridas, as coisas vão continuar difíceis. Mas o importante é que Deus sempre esteve com Noé. É que Deus sempre o honrou. Aleluia, assim como Deus também tem te honrado e vai te honrar muito mais. Esses irmãos aqui, que Hebreus 11 registra, né? Moisés, Abraão, tantos outros aqui, aleluia, José, né? Enoque, foram pessoas que viveram para fazer a vontade de Deus. Foram chamados por um propósito bem grande e não desistiram de maneira nenhuma. E é por isso que eles estão registrados aqui nessa galeria de fé. Esses nomes foram irmãos que se destacaram. E eu quero dizer que eram irmãos como eu e você. Pessoas normais, ninguém deles tinha superpoderes. Eles tinham fé. A Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer assim: monte, sai daqui e vai para acolá. Olha que interessante. A Bíblia registra que teve irmãos que fez o sol parar. Teve irmãos que com as suas atitudes abriu o mar vermelho. Aleluia! Com a sua fé guiou o povo que era escravo para ser liberto. Eu gostaria que você, nesse domingo, parasse um pouco e refletisse. O que Deus tem comigo? Qual é o meu chamado? Porque eu vejo ultimamente muitas pessoas se perdendo, muitas pessoas desanimando da sua vida espiritual, porque nunca teve um objetivo, nunca procurou saber o que realmente Deus quer. É isso. Qual é a minha função aqui na terra? Qual é o meu chamado? Aleluia! E aí a gente deve focar nesse chamado e prosseguir. Aleluia! Muitas vezes você nunca vai ter uma rede, água de coco, suquinho de laranja, Coca-Cola geladinha. Muitas vezes o nosso chamado é árduo. Nosso chamado é de muitas lágrimas. Mas o mais importante é nós fazermos a vontade de Deus. E como eu disse em outras pregações anteriores, acumular tesouros no céu. Tem uma frase que o pastor Paulo disse numa das pregações dele que eu sempre fico meditando nisso, que a gente tem que ser conhecido no céu e odiado no inferno.
E quando você atende o seu chamado e você exerce a sua fé, aleluia, você prossegue sendo conhecido no céu e odiado no inferno. Isso é a pura verdade. Nós precisamos, irmãos, mudar. Nós precisamos ser diferente. Eu tenho visto uns vídeos sobre como a igreja de Cristo muitas das vezes tem se comportado, que é de doer o coração, que é de ficar aterrorizado com tantas coisas que têm acontecido. Quantos irmãos brincando de ser servo de Deus, achando que pode fazer tudo, que igreja combina com pecado, que você pode ser santo pecando, que você pode fazer a vontade de Deus estando no pecado, que você não precisa de arrependimento, que você não precisa de vida espiritual. Infelizmente, muitos têm pregado que você precisa de status, que você precisa ter vida material abençoada, mas raramente se fala de vida espiritual, e vida espiritual é você viver pela fé. É você crer que Deus vai suprir a sua necessidade, é que Deus vai estar com você no momento das ondas altas, que Deus vai estar com você quando o mar estiver agitado. É crer que Deus estará com você quando tudo parece errado. Aleluia! Não é muitas das vezes como muitos creem, que Deus só está com ele quando ele está bem financeiramente, quando ele está prosperando. É crer que nós estamos fazendo a vontade de Deus e que nós precisamos prosseguir em levar o evangelho de arrependimento. Esses homens que estão aqui, esses exemplos de fé, foram homens que enfrentaram batalhas tremendas, mas venceram pela fé. Talvez você se encontre num momento muito difícil da sua vida. Talvez as situações contrárias são muito maiores do que as que são favoráveis. Mas pela fé, você tem que romper essas barreiras. Pela fé, você precisa continuar firme na presença de Deus, continuar íntegro nas suas convicções com Deus, continuar íntegro na sua santidade com Deus. Saiba que não é de qualquer maneira que você vai ganhar o céu. Esses homens, que aqui esses exemplos de fé, eles venceram, foram vitoriosos. E que nesta noite você também seja vitorioso. Começa a agir diferente. Começa a ser diferente em tudo, comportamental. Começa a agir como servo de Deus. Começa a amar o próximo. Começa a se desprender um pouco das coisas mundanas. Nós precisamos, mas elas não devem ser a nossa primazia. Esses homens aqui, esses exemplos de fé, Deus sempre foi a primazia. Deus sempre esteve em primeiro lugar. E é pela fé que nós vencemos. Ah, pastor, está tão difícil a situação. Eu tenho filhos que
vivem nas drogas. Eu tenho filhos que são muito desobedientes. Tenha fé, acredita nas promessas de Deus sobre a sua vida, acredita que Deus pode mudar essa situação, que Deus pode intervir a qualquer momento nessa situação contrária. E aí você vai ver as coisas fluírem, tudo para a honra e glória de Deus. Aleluia! Não podemos desistir, não podemos parar. Como esses homens não pararam, não desistiram, a gente também não pode. Eles são exemplos para nós de fé. Quantas das vezes a gente cambaleia para lá e para cá na nossa fé. Eu sei que chega momento que é muito difícil, que a gente diz andar, não suporto, não vou aguentar. Ei, a gente pode até ter alguns pensamentos assim, mas não podemos parar de crer que Deus está conosco. Quero te dizer, Deus está contigo. Amém? Analisa essa palavra, vê esses exemplos e vamos imitá-los, vamos seguir esses exemplos para que nós possamos um dia nos encontrarmos lá na glória. Um dia podemos estarmos aí com Cristo na glória. Irmão, eu costumo dizer, isso é cravado no meu coração, né? Eu acredito que é uma das coisas o qual nunca me fez desistir, nunca me fez parar, desanimar. Já fiquei muito chateado, já fiquei irado, fiquei magoado, mas nunca desisti da presença de Deus, nunca desisti de ser servo de Deus, né? Porque ninguém é perfeito, mas desistir, pensar em parar, achar que o mundo pode me oferecer coisas melhor do que o que eu já vivo na presença de Deus, mesmo em meio às lutas, às afrontas, às adversidades, o mundo não pode oferecer o que Cristo oferece para mim. Aleluia! Muda de vida, seja transformado pela sua fé, seja curado pela sua fé. É interessante, né, que o Mestre Jesus, quando realizava os seus milagres, ele nunca disse, é pela minha fé você vai ser curado, ou pela minha fé você foi curado. Não, ele dizia, a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Eu quero nesse domingo desejar que você volte ao primeiro amor. Lembra aquela sede, aquela vontade de pregar o Evangelho, de que almas venham se converter ao Senhor, que venham mudar de vida, que venham entender que Ele é o único Senhor, que Ele é o único Deus, que Ele é o Todo-Poderoso. Eu creio que você sabe do que eu estou falando. Eu espero que você renasça de novo, que você venha ter aquela sensação do coração ardendo quando você para orar, quando você parava para ler a palavra de Deus, quando você dizia, Pai, eis-me aqui, usa-me na tua obra. Quanto tempo faz que você não pede para Deus te usar na obra? Quanto tempo não faz que você fala para Ele, Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos? Sabe, muitas das vezes nós só pedimos, Pai, eu quero, Senhor, muda, transforma, liberta, mas nunca dizemos, Senhor, eu quero ser usado na tua obra. Me usa como instrumento para que outras pessoas possam ser libertas, transformadas pelo poder do Teu Espírito Santo.
Eu quero povoar o céu, Pai querido. Me usa, Senhor. Quanto tempo faz que você não conversa mais com Deus assim? Seu diálogo, muitas das vezes, com Deus deve ser: Senhor, me ajuda com essa conta. Pai, me ajuda no emocional. Senhor, eu quero alguém, eu preciso de alguém. Pai, eu necessito disso, eu quero aquilo, eu quero pagar as minhas contas. Mas muitas das vezes está cheio de conta e em nenhum momento pediu para Deus se poderia fazer essa conta, se poderia investir nesse relacionamento. Precisamos mudar de comportamento. Precisamos seguir esses exemplos de fé para que possamos ser vitoriosos. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você de alguma forma, nessa simplicidade de palavras, né? Mas eu creio que você vai estar com o coração aí, com a terra adubada, e que essa palavra vai ser lançada nessa noite, ou melhor, foi lançada nessa noite, irá brotar no seu coração, e a partir de hoje algo diferente vai acontecer com você. As suas orações serão diferentes, a sua atitude diante de lutas, dificuldades será totalmente diferente, e você vai começar a ter paz no coração, a ter paz para dormir, ter paz em meio às guerras. É muito difícil, mas é possível. Siga a palavra de Deus. Tome ela como exemplo para a sua vida, que você vai ver as coisas mudar. Como a gente sempre diz, ela é um manual de sobrevivência aqui na Terra em momentos de caos o qual estamos vivendo. Ela é esse manual, o qual vai nos dar a direção certa, o qual vamos seguir os exemplos desses homens, mulheres de fé, o qual triunfaram e foram conhecidos, aleluia, através da palavra de Deus. Faça a diferença, pois Deus é contigo. Amém? Leia, ore mais, busque mais, seja diferente, faça um compromisso com Deus nesta noite e diz: Senhor, eu vou ser diferente, eu quero agir diferente, eu quero ser alguém que vai povoar o céu de almas, eu quero ser alguém que é luz, eu quero ser alguém que é o sal dessa terra, eu quero ser alguém que dá sabor da tua palavra àqueles que estão sem sabor de nada. Amém? Deus te abençoe grandemente. Sabe que pode contar com as suas orações. Aleluia. Sabe que pode contar com as minhas orações a seu favor, pois tenho certeza que você tem orado, tem nos apresentado a Deus, não só a mim, mas como Paulo, como os obreiros, como o ministério. Sabe, eu gostaria que você também orasse pelo ministério, geração que busca Deus. E dissesse: Senhor, cumpra todas as promessas que o Senhor tem sobre esse ministério. E que eu esteja envolvido nas promessas desse ministério. Se eu estou nele, é porque o Senhor tem um chamado comigo neste lugar. Faz-nos romper, Pai amado. Faz com que nós venhamos romper pela fé, e que o objetivo maior, que é almas, que é povoar o céu, nós venhamos alcançar. Dê sabedoria para o pastor Paulo, para o pastor Edivaldo, a todos os membros. Abre os nossos olhos espirituais. Nós queremos ser exemplos, aleluia, de cidadão do céu. Começa a orar de forma diferente. Começa a orar para o reino. Esquece um pouco do material e começa a buscar o reino de Deus. Você vai ver as coisas mudarem, serem diferentes na sua vida. Amém? Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Fique com essa instrução nesta noite. E seja abençoado aí em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, Pai.
Obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor. Nos faça diferente, Pai querido. Nos faça romper em fé, Pai amado, pois sei que muitas coisas nós temos duvidado, nós temos parado no meio do caminho, que nós possamos concluir tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa, Senhor, esse irmão, essa irmã que no dia de hoje decidiram ser diferente, vão olhar mais para o espiritual, se preocupar menos com o carnal, Pai querido, pois sabemos que é o Senhor, o Deus que sustenta, é o Deus que dará tudo aquilo que precisamos, Pai amado. Abençoa, Senhor, este lar dessa irmã, deste irmão. Abençoa, Pai, da vitória, Senhor. Teu Espírito Santo, Pai amado, console esses lares que passaram por luto. Que console, Senhor, essas famílias que estão chorando. Acrescente a nossa fé, aumente a nossa fé, Senhor, para que possamos prosseguir crendo no sobrenatural. Aleluia. Sei que o impossível é para o Senhor, mas nós devemos crer, Pai amado, ter fé que o impossível acontecerá. Nos abençoe, nos dê uma semana cheia da Tua presença, cheia da Tua graça. Venha nos envolver mais e mais, Pai querido, e enche os nossos corações de alegria. Nos traz paz aos nossos corações. Repreenda toda a ação do adversário, toda a fúria do inimigo contra as nossas vidas. Crendo assim, Senhor, eu te louvo e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos, curva sua cabeça. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce e plena consolação do Espírito Santo esteja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. E a Igreja de Cristo diz: amém. Fique na paz do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Medite aí no louvor que eu vou deixar no final.